Olá, aqui é o professor Mota e aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a inversa de uma função e a sua derivada. Então vamos analisar essas três funções que estão aí na tela. No quadro mais à sua esquerda, você tem isso aqui que não é uma função, é uma equação de uma hipérbole, x ao quadrado menos 2y ao quadrado igual a 6. Por que ela não é uma função? Lembre-se que para uma relação ser uma função, ela tem que atender a dois critérios. Primeiro, todos os elementos de x pertencem ao domínio. E perceba que esse intervalo daqui até aqui não tem, esses elementos de x não tem nenhuma imagem, né? A outra coisa é que cada elemento que pertence a essa relação só pode ter uma única imagem. Por exemplo, aqui ó, o menos 3, ele tem uma imagem positiva lá em cima e tem uma imagem negativa, que é simétrica à primeira. Então ele não pode ter duas imagens. Então esse gráfico não representa a função. Você poderia também, para esse critério, observar que seria um teste chamado teste da reta vertical. Ela, nesse caso, ó, toca a função em dois pontos. E para que seja função uma relação, esse teste da reta vertical ela só pode cruzar a função em um único ponto. Então, tanto do lado direito como do lado esquerdo ocorre isso. Ó. Ela toca aqui o gráfico em dois pontos, qualquer reta vertical. E aqui, nesse caso, ela não toca o gráfico em nenhum ponto. Então, pelos dois motivos, essa equação não é uma função. Bom, aqui no centro eu tenho o gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Esse daqui é uma função do terceiro grau. É uma função, você pode fazer o teste da reta vertical, que ela só vai tocar o gráfico em um único ponto. E nós vamos analisar o que acontece com a inversa dessa função. Se você imaginar que para ser uma função, então o teste da reta vertical tem que funcionar, e nesse caso ela funciona porque em todo o seu domínio ela só vai cruzar o meu gráfico em um único ponto. Falando em função inversa, a mesma coisa vai acontecer com o teste, não é mais o teste da reta vertical, vai ser o teste da reta horizontal. Então, por exemplo, abaixo do eixo x, qualquer reta horizontal só vai tocar o gráfico em um único ponto. Mas acontece que aqui, ó, é mais ou menos 1,8 até 3, qualquer reta horizontal tocará o gráfico em mais de um ponto, no caso aqui 3 pontos. Aqui 1,8 só vai tocar o ponto, só vai tocar o gráfico em 2 pontos. Aqui como em 3 também, ó, uma reta horizontal vai tocar o gráfico em 2 pontos. Então nesse intervalo, devido a esse intervalo, nós temos que esta função não tem inversa para todos os reais. O que poderia acontecer era se nós restringíssemos o domínio para, por exemplo, até de menos infinito até menos 1, ou então aqui de 1,5 mais ou menos aqui para frente, você teria sim que essa função seria inversa. Mas no caso do domínio com todos os reais, ela não passa no teste da reta horizontal. Então, ela é uma função sim, mas a inversa, que é o teste da reta horizontal, não foi aprovado, então ela não tem inversa. Nesse gráfico mais à direita, vou observando a função que também é uma função de x ao cubo, uma função do terceiro grau. A diferença é que aqui eu tenho um termo com x ao quadrado, aqui eu não tenho o termo de x ao quadrado. Então essa equação torna o gráfico sem ter essa voltinha, essa oscilação aqui, ela já sobe direto. É uma função sempre crescente, tá? Aqui eu tenho uma parte que é crescente, uma partezinha que é decrescente e outra parte que é crescente. Tá? Olhando aqui, falando sobre isso, nós vamos ter uma parte que é decrescente. Como não é função, ó, aqui para cá ela até inverte, tá? Então não tem nem como falar de
crescente e decrescente. Tá? Mas então, só para constar, essa do meio ela vai oscilar entre crescente e decrescente, nessa partezinha daqui para cá. E nessa última à direita ela é o tempo todo crescente. Basta você ver que a derivada primeira dessa função vai ser f' de x será igual a 3x ao quadrado, que é um número positivo, mais 2. Isso aqui é sempre um número positivo, portanto, a derivada sendo sempre positiva, a minha função ela é sempre crescente. Então, ela também tem outra característica, que ela é contínua, não há interrupção em nenhum valor do seu domínio, e ela passa pelo teste da derivada, teste da reta vertical, em toda a sua extensão do domínio. Se você for fazer as retas verticais, elas só irão tocar o gráfico em um único ponto. E também passará no teste da reta horizontal. Se fizer retas horizontais, ela só vai tocar em um único ponto. Aqui não tem uma... parece, mas não tem uma parte que é horizontal não, tá? Vai quase sendo horizontal, mas não é. Só em um ponto que ela vai tocar, quando, por exemplo, na reta y igual a 2, ela só vai tocar em um único ponto. E aí, como ela passou no teste da reta vertical, isso que é uma função, e como passou no teste da reta horizontal, essa função aceita a inversa, tá? O desenho de possíveis inversas, se houvesse, né? No caso aqui que nem é função, mas seria uma coisa desse tipo, perceba que ela não é função também, não passa no teste da reta vertical. Essa aqui, ó, não passa no teste da reta vertical. Lá eu representei a inversa como a teste da reta horizontal, mas como eu já inverti o gráfico, a gente pode tudo pensar no teste da reta vertical. Não passou. Aqui sim ela vai passar sempre no teste da reta vertical, então aqui a gente vai ter sempre uma função. Ok? Então a função inversa dessa x ao cubo mais 2 é raiz cúbica de x menos 2. Tá? A função, eu digo que f de menos 1 vai ser essa função g, ou que g a menos 1 é o f. Uma é a inversa da outra. Ok? Muito bem. Agora perceba que a função inversa, ela graficamente tem uma característica bem peculiar. É que ela é simétrica em relação a essa reta vermelha aqui, que é a reta identidade, né? Que é a função identidade, y igual a x. E aí, o que acontece com a minha função, por exemplo, aqui a função f de x, x ao cubo mais 2, tá? E essa função g de x, que é a raiz cúbica de x menos 2, perceba claramente que essas duas funções são simétricas em relação a essa reta y igual a x, portanto, são uma inversa da outra. Então, f é a função inversa de g e g é a função inversa de f. E é fácil você partir, por exemplo, da função f e chegar na função g. Basta que você isole o seu x. Há quem faça também da seguinte forma. Você tem aqui que y, que é o f de x, é x ao cubo menos 2. E aí você troca as suas incógnitas. Y será x e o x será y. E aí agora você vai isolar o y. Então a gente tem, ó, trocando de lugar, y ao cubo menos 2 igual a x. Somando 2 a ambos os membros, nós temos y ao cubo igual a x menos 2. X mais 2. Extraindo a raiz cúbica, a gente vai ter que y vai ser a raiz cúbica de x mais 2. Tem até uma correçãozinha a fazer, para fazer com a cor parecida. Aqui não é menos, aqui é mais, tá? Ok. Então, a definição de função inversa é a seguinte. Se uma função f é o conjunto dos pares ordenados x e y, e se existe uma função f a menos 1 tal que x é igual a f a menos 1 de y, se e somente se
y é igual a f de x, então esse f a menos 1, que é o conjunto dos pares ordenados yx, veja que trocou aqui a ordem, é a inversa da função f, sendo f e f a menos 1 chamadas de funções inversas. Ok, então vamos para um teorema, primeiro teorema da aula, que diz que suponha que a função f seja contínua e crescente. Então preste atenção nesses dois detalhes aqui, ó. A função ela é contínua e crescente em um determinado intervalo fechado AB. Se essa função for contínua e crescente, a função tem uma inversa que é definida em f de A até em f de B. Tá? Então ela vai ser definida nesse intervalo. Então perceba que o que diz esse teorema é que para uma função ter inversa, basta que ela seja contínua e crescente. Tá? Basta que ela seja. Isso aqui é uma condição suficiente. Uma condição necessária, mas não é suficiente, tá? Não é obrigatório que ela seja sempre uma função crescente. Mas vamos ver mais à frente que existe outra possibilidade que nos dá também para encontrar que uma função tenha inversa. No caso particular aqui, ela sendo contínua e crescente, a gente já pode dizer que ela então tem uma inversa definida na imagem desse intervalo de f de A até f de B. Ele diz também que a inversa é crescente, então se a minha função é crescente, a inversa também é crescente dentro desse mesmo intervalo FA, FB. E além de ser crescente, ela também será contínua. Tá? E é isso que a gente vai provar a partir de agora. Ou então a primeira coisa que eu tenho que provar é que se uma função é crescente e contínua, naquele intervalo, ela vai ter a inversa. Então, já trouxe aqui uma ideia de um gráfico de uma função contínua e crescente. A gente vai analisá-lo nesse intervalo de A até B, aqui f de A é f de B. E aí, como f é contínua, então, se você tem um determinado k entre f de A e f de B, e aí aqui eu vou fazer só uma anotação para que a gente possa entender. Então aqui eu vou ter um k está dentro desse intervalo f de A e f de B. Ele é maior que f de A e menor que f de B. Pelo teorema do valor intermediário, vai existir um C dentro desse intervalo AB, tal que esse K seja a imagem dele. Então, olhando aqui para o gráfico, você vê que tem um ponto determinado aqui na nossa função, tal que esse K seja a imagem de um determinado C. Assim, ó, se y é um número qualquer que está dentro desse intervalo de f de A a f de B, vai existir pelo menos, olha o detalhe, pelo menos um x dentro desse intervalo de AB. Tá? Então não confia só no gráfico, não. Isso aqui é uma situação particular. O que eu quero dizer é que existe pelo menos um x dentro desse intervalo, tal que esse y que vai estar aqui entre f de A e f de B seja a imagem desse determinado x aqui no intervalo. Mas o que a gente quer demonstrar é que ele tem que passar pelo teste da reta horizontal, ou seja, o que a gente quer demonstrar é que cada número y só vai ter um único x aqui no intervalo AB, para que ele possa passar do teste da reta horizontal. Tá? Então, ó, suponha que há um número y1 nesse intervalo. Suponha que existe um y1 que pertence a esse intervalo f de A até f de B. Certo? E esse y1 corresponde a dois números, x1 e x2. Então isso aqui vai corresponder a um x1 e a um x2 diferentes um do outro. Então x1 é diferente de x2 dentro desse intervalo AB, né? Dentro desse intervalo AB aqui, tal que o y1 seja igual ao f de x1
e o y1 também seja imagem do x2, certo? A gente vai tentar chegar em uma contradição aqui. Então, considere x1 diferente do x2 e aí analise duas situações. Primeiro, se x1 for menor do que x2, o que acontece? Como f aqui é dito crescente, como essa função é crescente dentro do intervalo AB, a gente tem que o f de x1 é menor que o f de x2. Tá contradizendo então essa informação, olha, porque f de x1 e f de x2 são iguais a y1. Daí a gente pode dizer claramente que o f de x1, como é y1, é igual a f de x2, que também é o y1. Tá? Mas aqui o que está dizendo é que uma imagem é menor que a outra. Então aqui há uma certa contradição. Então não serve. Então vamos analisar se o x1 é maior do que o x2. Mas como essa função é crescente, nós vamos ter também que o f de x1 é maior que o f de x2. E aí a mesma contradição, já que f de x1 é igual a f de x2. Tá? Portanto, o f tem uma inversa. Tá? Então, portanto, f tem inversa, que é a inversa f de menos 1, que é definida para todos os números reais dentro do intervalo de fa até fb. Ok? Então, está demonstrada aqui essa primeira propriedade, essa primeira parte do teorema 1. A segunda parte do teorema diz que a função sendo contínua e crescente desse intervalo, a f a menos 1 também, a inversa também será crescente dentro daquele intervalo de fa a fb. Então, para demonstrar que f a menos 1 é crescente dentro desse intervalo, o que a gente deve mostrar é que, tendo dois números aqui dentro desse intervalo, vou chamar isso aqui de y1, isso aqui de um determinado y2, tal que y1 é menor que y2, então, vou repetir aqui, y1 é menor que y2, isso aqui deve acarretar que o f a menos 1 de y1 deve ser menor do que o f a menos 1 de y2. Tá? Como essa função inversa está definida aqui dentro do intervalo de fa até fb, vão existir dois números dentro do intervalo AB, que são x1 e x2. Então, deve ter x1 e x2 que pertencem ao intervalo AB, tal que o y1 seja igual ao f de x1 e o y2 seja igual a um f de x2. Então aqui esse y1 será uma imagem de um determinado x1 e esse y2 será imagem de um determinado x2. Portanto, o que a gente tem? Que a f a menos 1 de y1, a inversa desse y1 vai ser igual a f a menos 1. Quem é y1? É a f de x1. Isso aqui será igual ao próprio x1. E ainda que o f a menos 1 de y2 será a f a menos 1 do f de x2. Isso aqui é o próprio x2. Tá bom? Agora, veja. Vamos fazer algumas hipóteses. Se o x2 é menor do que x1, tá? Novamente você não vai olhar 100% para o gráfico, você não vai levar em consideração 100% do gráfico, porque isso aqui é uma situação em particular, né? O que a gente vai analisar de um modo geral. Se o x2,
que é a imagem do y2 na inversa, e o x1, que é a imagem do y1 na inversa, o que acontece aqui? Se o x2 é menor que o x1, e como a gente sabe que a função é crescente dentro desse intervalo AB, o que isso nos diz é que o f de x2 é menor que o f de x1, pelo fato da nossa função ser crescente. F é crescente. Daí nós teríamos que ter que o f de x2 tem que ser maior que o f de x, tem que ser menor que o f de x1. Ou seja, o que a gente está dizendo é que o y2 é o f de x2, tem que ser menor do que o y1. Mas isso está errado, já que aí nessa suposição, ó, nós temos aqui que o y1 é maior do que o y2, é menor que o y2. E aqui ele está dizendo que é maior, há aqui então uma contradição, certo? Ele não pode acontecer isso daqui, dado a nossa hipótese lá. Então, por outro lado, se o x2 for igual a x1, da mesma forma, o f de x2 será igual ao f de x1, tá certo? E isso resulta que o y2 é igual ao y1, mas o y2 é maior que o y1, então isso aqui também é uma contradição. Está errado. Daí, se o x2 não é menor que o x1 e nem é igual a x1, resta dizer que o x2 é maior que o x1. Então, daquilo que nós vimos que o f a menos 1 é o y1 menor do que o y2, acarretou que a imagem de y2 é maior do que o y, então portanto, a f a menos 1 é crescente dentro desse intervalo f de A e f de B, tá? Em f de A, f de B. E a terceira então parte do teorema diz que se a função é contínua e crescente, então a inversa também será contínua. No teorema 2, agora, a gente está supondo que a função seja contínua, agora decrescente, dentro desse intervalo. Então, como eu havia falado, existe uma outra condição, não é ser só a função crescente, mas também se ela for contínua e decrescente dentro de um intervalo AB, a gente pode dizer que f tem uma inversa, também definida entre f de B e f de A. F a menos 1, a inversa é decrescente, então se a função é decrescente, a inversa também será decrescente e também será contínua. As demonstrações são análogas às demonstrações quando f é crescente, tá? Então não a farei. Muito bem. Agora vamos para um exemplo. Você tem essa função aí, ó, f de x é 2x mais 3 dividido por x menos 1. Encontre a função inversa e esboce o gráfico de f de x e da sua inversa. Tá, beleza. Como é que nós vamos encontrar aqui a inversa dessa função? Então nós vamos fazer que y, f de x é o y, é 2x mais 3 dividido por x menos 1. E aí, multiplicando tudo por x menos 1, a gente vai ter que x menos y é igual a 2x mais 3. E daí eu vou subtrair tudo de 2x, então a gente vai ter que yx menos 2x vai ser igual a, e vou somar y, vai ser y mais 3. Agora eu vou colocar aqui o x em evidência, vai ficar y menos 2 igual a y mais 3.
Daí eu posso dizer que x vai ser igual a y mais 3 e dividido por y menos 2, fazendo a divisão tudo por y menos 2. Bom, eu posso escrever de tal modo que a f a menos 1 então, de x será igual a x mais 3 dividido por x menos 2. Tá? É isso que tem aqui nessa minha função. E está aqui, ó, y mais 3, y menos 2, você pode escrever também desse modo. Perceba que ela é, então, um gráfico simétrico em relação a essa reta vermelha aqui, que é a reta y igual a x, é a função identidade. Ela vai ter essa cara e a função inversa, então, é escrita desse modo. Bom, então agora vamos para um terceiro teorema, que é mais concernente à nossa aula, né? Nós estamos falando aqui da derivada de uma função inversa. Então, seja f uma função contínua e monótona, então aqui ela pode ser crescente ou decrescente, dentro do intervalo AB, e y é uma função de x. Se f é derivável dentro do intervalo AB, a derivada é diferente de zero, para todo x dentro do intervalo AB, então a derivada da inversa, que é definida por x igual a f a menos 1 de y, será dado por derivada de x em relação a y, será o inverso da derivada de y em relação a x. Então vamos praticar esse teorema. Dado esse exemplo, mostre que o teorema anterior é válido para a função f de x, é o exemplo que nós fizemos no slide anterior, f de x igual a 2x mais 3 dividido por x mais 1, x menos 1. Então a gente vai agora fazer a derivada dessa função. AF' de x, aqui é uma divisão, então vamos fazer a derivada do quociente. Vai ser a derivada do primeiro termo, que é o primeiro termo, a gente vai dizer que é o numerador e o segundo termo é o denominador. Então a derivada do primeiro termo é 2, que multiplica o segundo termo, que é x menos 1, menos o primeiro termo, 2x mais 3, multiplicado pela derivada do segundo termo, que é 1. E aí tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado. Daí, então, fazendo essas continhas, nós vamos ter aqui 2x menos 2 menos 2x menos 3, dividido por x menos 1 ao quadrado. Vamos desenvolver esse quadrado aqui não. 2x menos 2x dá 0, menos 2 menos 3 vai ser menos 5, dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, isso daqui eu digo que é a derivada de y em relação a x. Agora, nós vamos encontrar a derivada de x em relação a y, que é, então, fazer a derivada da função inversa. Nós já temos a função inversa feita em um slide anterior, que vai ser y mais 3, dividido por y menos 2. E vamos fazer a derivada dessa função aqui. Também é a derivada de uma divisão. Vamos usar o mesmo método anterior. Esse aqui será o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Então, nós vamos ter que a derivada desse quociente será a derivada do primeiro, que é 1, multiplicado pelo segundo termo, menos o primeiro termo, que é y mais 3, multiplicado pela derivada do segundo, que é 1, dividido por y menos 2 ao quadrado. Aqui no numerador vai ficar com y menos y dá 0, menos 2 menos 3 será menos 5, porque menos com mais dá menos, então será menos 3 e menos 2. Aqui no denominador nós teremos y menos 2 ao quadrado. Bom, perceba que aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, então eu tenho que pegar a minha função, que é essa daqui, ó, y
2x mais 3 dividido por x mais 1 e fazer uma substituição aqui. Então aqui nós vamos ter menos 5 e vamos dividir por 2x mais 3 dividido por x menos 1, que isso é o valor de y, menos 2 e elevar tudo isso ao quadrado. O resultado será que nós temos aqui o menos 5. Aqui, já resolvendo essa situação, vou resolver aqui no canto, vai ficar 2x mais 3. Esse menos 2 eu vou escrever como sendo menos 2x menos 1. Tudo isso dividido por x menos 1. E aqui você ficaremos com 2x mais 3 menos 2x mais 2. Tudo isso dividido por x menos 1. Que resultará em, que vai dar 0, e que vai ficar 5x menos 1. Então, aqui será o quadrado de 5 dividido por x menos 1 ao quadrado. Tá? Então aqui nós vamos ter menos 5 no numerador. Vamos resolver essa potência, que é 5 ao quadrado, que vai ser 25, dividido por quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. E aí então, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, x ao quadrado menos 2x. Aqui eu vou até modificar, porque eu não preciso fazer esse desenvolvimento aqui, tá? Para ficar mais simples, ficar mais próximo do anterior. Eu vou colocar aqui o denominador como x menos 1 ao quadrado. Muito bem, então aqui será x menos 1 ao quadrado e aqui vai ser dividido por 25. Então aqui eu posso dividir esse 25 com 5, o que restará ser aqui menos x menos 1 ao quadrado dividido por 5. Isso aqui é exatamente o inverso da derivada de y em relação a x, certo? Ok? Está comprovado o teorema neste exemplo aqui em particular. E aí fazer uma observação importante, quero que você perceba que para verificar que uma função tem inversa, basta ver então duas características. Ela tem que ser crescente ou decrescente e tem que ser contínua, ou seja, ela tem que ser contínua e monótona. Sendo ela contínua e monótona, essa função terá inversa. Ok? Muito bem, espero que você tenha entendido. Um abraço, até a próxima aula.